Arqueólogos iniciaram uma nova escavação importante na cidade de Pompeia, no sul da Itália, famosa por ter sido enterrada por uma erupção do Monte Vesúvio há quase 2000 anos. Enterrada sob as cinzas do tempo, Pompeia continua a revelar segredos que estiveram escondidos por séculos. Agora, a enigmática Régio 9, uma área anteriormente intocada, está revelando descobertas surpreendentes que estão reescrevendo a história como a conhecemos. Este é um cômodo onde 2 morcegos estavam de pé e, sim, eles parecem muito pequenos na parede, mas temos que imaginar que este é um sala de jantar de inverno. De afrescos impecavelmente preservados que pintam um quadro vívido da vida antiga a artefatos misteriosos que desafiam nossa compreensão da cultura romana, essas descobertas são mais do que apenas relíquias, são janelas para uma era passada. Junte-se a nós enquanto exploramos as profundezas dessa nova e surpreendente descoberta em Pompeia que muda tudo. A erupção catastrófica do Monte Vesúvio, em 79 d.C., transformou para sempre a cidade de Pompeia. Naquele dia típico de agosto, as pessoas estavam ocupadas trabalhando, fazendo compras e socializando, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. De repente, sem aviso prévio, o Monte Vesúvio, que havia estado silencioso por séculos, começou a liberar sua fúria com uma força incrível. Primeiro, uma fumaça espessa e cinzas foram lançadas diretamente para o céu, tornando-o cada vez mais escuro à medida que uma enorme nuvem negra se formava sobre a montanha. Essa visão ominosa era apenas o começo. Logo, relâmpagos crepitavam dentro da nuvem vulcânica e, em seguida, vieram a lava e as rochas quentes voando pelo ar e caindo sobre a cidade. Mas a parte mais assustadora estava por vir. Fluxos de cinzas superaquecidas, conhecidos como fluxos piroclásticos, começaram a descer o Vesúvio a velocidades aterrorizantes de mais de 70 km/h. Esses fluxos mortais arrasavam tudo em seu caminho, árvores, edifícios e pessoas, em segundos. Imagine o puro terror que os habitantes de Pompeia sentiram ao assistir a essa catástrofe se desenrolar. Por 2 dias inteiros, o Monte Vesúvio entrou em erupção incessantemente. A maioria dos residentes não sabia como reagir. Muitos fugiram da cidade em um pânico frenético, enquanto outros se abrigaram em edifícios ou no subsolo, desesperadamente esperando por segurança. Mas as cinzas mortais continuaram a se acumular, cada vez mais profundas, até que toda a cidade foi enterrada sob 4 a 6 metros de material vulcânico, cinzas, rochas e lava. As pessoas não tiveram chance contra uma força tão avassaladora. Em apenas 1 ou 2 dias, Pompeia se transformou de uma cidade movimentada em uma cidade fantasma. É incrível pensar que essa erupção vulcânica catastrófica tanto destruiu quanto preservou Pompeia. Todas as casas, objetos e até mesmo os corpos das pessoas permaneceram intactos, encapsulados em cinzas sólidas por centenas de anos. Sem a erupção do Monte Vesúvio naquela época, não teríamos esse incrível cápsula do tempo da vida romana hoje. O vulcão foi uma força mortal, mas nos deixou com um presente arqueológico extraordinário, oferecendo um vislumbre único do passado. A cidade de Pompeia foi fundada por volta de 600 a.C. pelos Oscos, um antigo povo italiano que se estabeleceu nas férteis planícies de Campânia, perto da Baía de Nápoles. A cidade cresceu rapidamente, influenciada pelos gregos e etruscos, que estabeleceram colônias e redes de comércio na região. Pompeia tornou-se um próspero e cosmopolita centro com uma população de cerca de 20.000 pessoas no seu auge. A cidade ostentava um complexo layout urbano repleto de templos, teatros, banhos, lojas, vilas e edifícios públicos. Pompeia não era apenas um centro comercial movimentado, mas também um vibrante ponto cultural. As ruas e casas eram adornadas com impressionantes afrescos, mosaicos intrincados, belas esculturas e grafites animados, refletindo a rica vida artística da cidade. A redescoberta de Pompeia, por séculos após a catastrófica erupção do Monte Vesúvio, Pompeia caiu no esquecimento, enterrada sob camadas de cinzas e escombros. Sua localização foi esquecida e seu fim trágico obscurecido pela passagem do tempo. Mas a cidade não permaneceria oculta para sempre. Em 1594, um arquiteto cavando um canal perto de Nápoles encontrou as primeiras pistas incríveis, antigas paredes surgindo do solo. Isso desencadeou uma fervorosa busca para desenterrar as ruínas dessa outrora imperial cidade romana. As primeiras escavações foram caóticas e impulsionadas por caçadores de tesouros em busca de artefatos valiosos para saquear e vender. Inestimáveis afrescos foram arrancados e perdidos para sempre.
Foi somente em 1748 que começou a escavação sistemática e cuidadosa. Um engenheiro austríaco chamado Karl Weber começou a limpar metodicamente os escombros para revelar as ruas e edifícios bloqueados da cidade. Escavadores posteriores usaram técnicas arqueológicas pioneiras para desenterrar casas, lojas e edifícios cívicos. Escavar Pompeia era extremamente desafiador devido ao enorme volume de material que precisava ser removido. Mesmo hoje, com tecnologia moderna avançada, apenas cerca de 2/3 dessa vasta cidade foram desenterrados. Descobertas continuam a ser feitas até hoje. Uma das descobertas mais impressionantes foram os espaços ocos descobertos dentro das camadas de cinzas onde corpos humanos haviam se decomposto completamente. Ao cuidadosamente despejar gesso nesses vazios, os escavadores conseguiram criar moldes precisos das vítimas, capturando suas poses e expressões no momento da morte. De gladiadores a aristocratas, mercadores a escravos, as cinzas vulcânicas do Vesúvio concederam a muitos cidadãos de Pompeia uma peculiar imortalidade. À medida que as escavações continuam, suas histórias emergem vividamente, ilustrando a vida cotidiana no mundo antigo. A redescoberta de Pompeia nos permitiu a extraordinária chance de caminhar pelos passos dos romanos que viveram há 2000 anos. Agora podemos explorar essa cidade como era em seus últimos dias, preservada por séculos até que as escavações a trouxessem de volta à luz. Data da destruição de Pompeia não é conhecida. A infame erupção do Monte Vesúvio que obliterou a antiga cidade de Pompeia há muito tempo foi registrada como ocorrendo em 24 de agosto de 79 d.C. Essa data foi gravada nos registros históricos e aceita por séculos. Novas evidências sugerem que o evento catastrófico pode ter ocorrido mais tarde no ano, possivelmente em outubro ou até mesmo novembro. Uma inscrição reveladora encontrada durante os trabalhos de renovação na cidade fornece uma pista crucial para essa nova linha do tempo. Essa descoberta revolucionária em Pompeia reescreveu a história. A inscrição rabiscada em carvão utiliza o sistema de datas romano e marca a data como o 16º dia antes das calendas de novembro, o que se traduz para 17 de outubro. A importância dessa nota reside em sua natureza temporária. Provavelmente foi escrita em uma parede sendo preparada para uma renovação de afresco. Os arqueólogos acreditam que essa data foi registrada em 79 d.C., pois as marcações em carvão desapareceriam rapidamente, tornando-se uma peça de evidência contemporânea excepcionalmente precisa. Apoiando essa nova linha do tempo estão os remanescentes bem preservados encontrados nas ruínas. Entre eles estão frutas de outono em seu auge e vestimentas protetoras substanciais, itens que não seriam tipicamente usados no clima escaldante de agosto da região. Essas descobertas sugerem que a erupção pode realmente ter ocorrido em meados de outubro. Essa nova data abre uma caixa de Pandora de possibilidades. Será que a erupção ocorreu mais tarde do que sempre acreditamos? As camadas de cinzas e a história continuam a ocultar partes da história dessa antiga cidade, mas os estudiosos agora estão investigando mais profundamente a riqueza de pistas deixadas para trás. A padaria e o antigo fresco de pizza de Pompeia. Nas ruas secundárias da antiga Pompeia, o delicioso cheiro de pão recém-assado pairava no ar, vindo de fornos de tijolo e padarias movimentadas. Essas lojas animadas eram mais do que apenas lugares para se comprar pão. Eram o coração da comunidade, onde as pessoas se encontravam para conversar, compartilhar notícias e desfrutar de um petisco saboroso. Em uma dessas padarias, na Régio 9, os arqueólogos fizeram uma descoberta incrível. Eles encontraram os restos de um forno e moinhos parcialmente preservados pelas cinzas vulcânicas. Mas o verdadeiro tesouro estava ao lado, um belíssimo afresco pintado. Essa obra de arte mostrava pães achatados cobertos com peixe, aves, tâmaras, romãs e outros alimentos deliciosos. Este afresco, com mais de 2000 anos, retratava um banquete de pães achatados dispostos em um balcão para os clientes desfrutarem. Os pães tinham bases crocantes cobertas com coberturas que eram ao mesmo tempo familiares e exóticas. Sementes de romã, peixe e aves eram comuns na culinária romana, mas uma cobertura causou bastante alvoroço. Parecia um abacaxi, uma fruta desconhecida nos tempos antigos do Mediterrâneo. Alguns acreditam que pode realmente ser uma pinha, um símbolo de hospitalidade, enquanto outros pensam que pode ser uma romã ou um cidrão perfumado. Independentemente da verdadeira identidade da cobertura misteriosa, o afresco oferece um fascinante vislumbre dos hábitos alimentares dos pompeianos. Esses pães achatados, assados diariamente nos fornos da padaria, eram apreciados pelos clientes com uma variedade de coberturas criativas,
muito parecidos com a moderna pizza napolitana. Esta pintura extraordinária, preservada na Régio 9, captura um momento animado no tempo. Cidadãos reunidos em uma padaria movimentada, desfrutando de pães achatados recém-assados com coberturas elaboradas, tudo retratado em cores vibrantes e detalhes íntimos. Podemos quase imaginar a cena. As risadas, as conversas, o cheiro de pão assando e a vibrante vida de Pompeia, congelada para sempre pela erupção do Monte Vesúvio. Este afresco não apenas nos mostra comida, mas traz à vida a cultura e as atividades diárias da antiga Pompeia, fazendo-nos sentir conectados às pessoas que viveram e comeram lá há tanto tempo. A escavação sistemática de Pompeia. As primeiras escavações sistemáticas de Pompeia começaram no século XVIII. Arqueólogos desenterraram cerca de 2/3 da cidade, revelando um retrato único da vida cotidiana em uma civilização antiga. Essas escavações também recuperaram os corpos de algumas vítimas, preservadas nas posições exatas em que morreram, graças à endurecedora cinza vulcânica que as cobriu. Uma das descobertas mais recentes e empolgantes em Pompeia é a escavação da Régio 9, uma área central da cidade que ainda não havia sido totalmente explorada. Esta nova escavação começou em 2017 e está focada na Ínsula 10, que contém 2 grandes casas, uma padaria, uma lavanderia e várias oficinas. O local foi investigado pela primeira vez em 1888, mas o trabalho foi interrompido e apenas parcialmente documentado. Agora, os arqueólogos pretendem completar a exploração da Ínsula 10 e estudar sua história, arquitetura, decoração e função. À medida que as escavações continuam, novos detalhes sobre a vida dos habitantes de Pompeia estão sendo desenterrados. A descoberta da Régio 9 oferece uma nova perspectiva sobre como as pessoas viviam, trabalhavam e interagiam nessa antiga cidade. Afresco mitológico e outras descobertas nas casas da Régio 9. Por trás das encantadoras lojas e padarias da Régio 9, existiam magníficas residências pertencentes à elite abastada. Agora, as escavações estão em andamento para libertar essas residências de seus túmulos rochosos, revelando átrios belamente decorados e mobílias luxuosas. Em uma casa romana, um vívido afresco retratando lendas da antiguidade grega veio à luz. Um mural mostra o deus do mar Poseidon perseguindo a ninfa Mimone, filha do rei Danao, com expressões dinâmicas e vestes esvoaçantes que parecem saltar da parede, congelados no momento da erupção do Vesúvio. Perto dali, os arqueólogos descobriram restos de móveis de madeira queimados e danificados pelo desastre. Baús, mesas e prateleiras foram derrubados e carbonizados sob tetos e paredes desmoronados, oferecendo vislumbres da vida doméstica que foi abruptamente abandonada quando o vulcão entrou em erupção. Em outra vila, afrescos mitológicos também sobreviveram em cores vibrantes. Esses afrescos capturam divindades gregas vestidas com túnicas em cenas dos poemas épicos de Homero, incluindo uma pintura fragmentária mostrando o heróico Ulisses resistindo à canção mortal das sereias. Esses fragmentos deslumbrantes de arte mural fornecem meros vislumbres da opulência das desaparecidas residências privadas da Régio 9. Eles também oferecem insights sobre a literatura e as lendas que inspiraram a imaginação das classes privilegiadas de Pompeia antes do fim catastrófico da cidade. À medida que as escavações continuam, mais tesouros domésticos surgirão, suas histórias suspensas no momento em que as cinzas do Vesúvio os sepultaram. As vilas da Régio 9, ricamente adornadas e abastecidas, continuarão a revelar insights sobre a prosperidade e a estética da alta sociedade pompeiana. Restos humanos trágicos encontrados na lavanderia da Régio 9. Após a descoberta do famoso afresco, as escavações continuaram no local, levando a achados ainda mais fascinantes. Enquanto exploravam o antigo bairro da Régio 9, os arqueólogos se depararam com uma humilde lavanderia, ainda repleta das ferramentas de seu ofício de 2000 anos atrás. Essa lavanderia um dia foi movimentada, com roupas sendo lavadas, tingidas e secas sob o quente sol campaniano. Quando o Vesúvio entrou em erupção, os trabalhadores da lavanderia tiveram apenas alguns momentos para buscar abrigo dentro de suas grossas paredes. Seu esconderijo tragicamente se tornou um túmulo de cinzas. Uma das descobertas mais notáveis foram os restos mortais de 3 vítimas encontradas em uma sala da lavanderia onde as roupas eram lavadas e tingidas. As vítimas incluíam uma criança de cerca de 3 ou 4 anos e 2 adultos, um dos quais estava vestindo um manto de lã. A criança estava deitada em uma cama de madeira, enquanto os adultos foram encontrados no chão perto de uma escada que levava ao andar superior. Encerrados e preservados pelas cinzas endurecidas, os corpos foram meticulosamente analisados por uma equipe antropológica usando tomografias,
raios-x e testes de DNA para determinar sua idade, sexo, saúde e possíveis relacionamentos. Os resultados revelaram que a criança era um menino e os dois adultos também eram do sexo masculino, com idades entre 18 e 25 anos e entre 30 e 40 anos. O adulto mais jovem apresentava sinais de compressões vertebrais, indicando uma vida de trabalho árduo, enquanto o adulto mais velho tinha uma constituição robusta e vestígios de barba. Embora os testes de DNA tenham mostrado que os dois adultos não eram parentes, o DNA da criança não pôde ser extraído. A presença da criança e do manto de lã na lavanderia sugere que eles podem ter sido parte de uma família rica que possuía o negócio ou eram clientes regulares. Essa descoberta pinta um retrato vívido da vida e tragédia em Pompeia, destacando o impacto súbito e devastador da erupção. Outra descoberta fascinante da escavação é a recuperação de 2 impressionantes afrescos no átrio de uma casa adjacente a um forno. Esses afrescos, que retratam cenas da mitologia romana e grega, são de alta qualidade artística e adicionam uma camada rica à nossa compreensão da antiga Pompeia. O primeiro afresco mostra Poseidon, o poderoso deus do mar, e a Mimone, uma ninfa e uma das filhas de Danao, o rei de Argos. Essas imagens vibrantes capturam momentos de mito e lenda, trazendo à vida as histórias que um dia preencheram essa antiga residência. Além dos afrescos, os arqueólogos encontraram vestígios de móveis carbonizados, incluindo um baú de madeira e uma mesa, que foram queimados por um incêndio que eclodiu durante a erupção. Esse incêndio provavelmente foi causado pelo forno ainda em uso para assar pão quando o desastre ocorreu. A presença desses itens oferece um vislumbre comovente das vidas abruptamente interrompidas pelo Vesúvio. Essas descobertas incríveis são apenas algumas das muitas feitas na Régio 9 de Pompeia. Cada novo artefato e obra de arte desenterrados lançam uma nova luz sobre a vida cotidiana, cultura e o trágico fim desta antiga cidade e de seu povo. A combinação de mitologia e vida cotidiana, congelada no tempo pela erupção, fornece um retrato vívido de um mundo há muito desaparecido, mas não esquecido. A engenharia ingênua dos construtores de Pompeia. A história da Régio 9 não termina com seus edifícios elegantes. As descobertas mais cativantes estão nos negócios inacabados de um canteiro de obras notavelmente preservado pela erupção que selou o destino de Pompeia. Recentes escavações, especialmente na Ínsula 10, desenterraram um tesouro de informações, revelando não apenas a vida cotidiana, mas também a notável engenhosidade da engenharia romana. Nossa jornada toma um rumo intrigante, mudando das vidas cotidianas dos residentes de Pompeia para os segredos por trás das estruturas duradouras da cidade. Essa descoberta é como uma reforma doméstica interrompida, com ferramentas abandonadas e materiais empilhados, prontos para uso. Os arqueólogos acreditam que se tratava de um projeto de renovação, possivelmente focado em uma casa ao lado de uma padaria onde escravos e burros moviam um moinho. O átrio da casa estava parcialmente aberto ao céu, com materiais de construção empilhados perto de uma escada que levava ao tablinum, ou área de recepção. Interessantemente, esta área estava decorada com uma pintura mitológica de Aquiles em Cós, retratando o famoso herói grego. Numerais romanos rabiscados em carvão nas paredes próximas provavelmente são anotações feitas pelos trabalhadores da construção, adicionando mais uma camada de detalhes à cena. Os estudiosos sugerem que este canteiro de obras estava a todo vapor até a erupção em 79 d.C. As evidências apontam para uma cena movimentada, com trabalhadores labutando entre os materiais. Entre os itens, há pistas como jarros possivelmente usados para armazenar e misturar argamassa, pesos de chumbo para içar pedras pesadas e enxadas de ferro para misturar a argamassa. Essas ferramentas cotidianas pintam um quadro vívido do trabalho envolvido. Os especialistas acreditam que os pesos de chumbo podem ter sido usados em uma configuração de prumo, uma ferramenta simples, mas engenhosa, para garantir que as paredes estivessem perfeitamente verticais. Interessantemente, a recente escavação voltada para regular o fluxo de água entre partes escavadas e não escavadas de Pompeia revelou ainda mais detalhes fascinantes. Essas descobertas oferecem uma visão aprofundada das técnicas de construção romanas e do esforço árduo envolvido na construção e renovação das magníficas estruturas de Pompeia. Além de evidenciar a vida cotidiana, também destacam a habilidade e a inovação dos engenheiros e construtores romanos. A trágica história do recém-nascido, a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. deixou para trás uma trilha de devastação inimaginável. Mas poucas descobertas são tão comoventes quanto os restos mortais de um recém-nascido e de uma mulher grávida encontrados entre os destroços de Pompeia.
Essas descobertas trágicas oferecem um vislumbre sombrio das realidades horríveis enfrentadas pelos habitantes mais vulneráveis da cidade, enquanto buscavam desesperadamente refúgio do ataque vulcânico. Durante escavações meticulosas da cidade antiga, os arqueólogos descobriram os restos de um bebê recém-nascido deitado ao lado do corpo de uma mulher. Essa cena trágica sugere que ela deu à luz em meio à calamidade. Em outra parte da cidade, encontraram os restos de uma mulher grávida, com sua barriga redonda claramente visível no molde de gesso. Estudos revelaram que ela estava aproximadamente com 36 semanas de gestação e provavelmente se preparava para a chegada de seu filho. Tragicamente, seu bebê nunca teve a chance de respirar pela primeira vez, pois a erupção tirou a vida de ambos. Essas descobertas poignantes não apenas revelam o impacto devastador da erupção sobre os habitantes de Pompeia, mas também nos conectam emocionalmente com as histórias individuais de tragédia e perda durante aquele evento catastrófico. Os amantes abraçados, no início do século XX, arqueólogos fizeram uma descoberta tocante e inesquecível entre os destroços de Pompeia. Eles encontraram duas pessoas eternamente abraçadas, seus momentos finais preservados pela erupção catastrófica. Inicialmente, os arqueólogos pensaram que os restos pertenciam a um casal ou talvez a duas jovens mulheres. Análises científicas mais aprofundadas, incluindo testes de DNA avançados, revelaram uma reviravolta surpreendente nesta trágica história. Os restos pertenciam na verdade a dois homens que não eram parentes. Seriam eles amigos íntimos, membros da família ou talvez amantes em uma sociedade mais aberta a diferentes tipos de conexões humanas? O mistério de suas identidades e a profunda intimidade capturada no molde de gesso tem fascinado pessoas ao redor do mundo. Essa descoberta não apenas oferece um vislumbre comovente das vidas interrompidas pela erupção, mas também lança luz sobre as complexidades das relações humanas na antiga Pompeia. Os Insulae e outros distritos, enquanto exploramos as maravilhas da Régio 9, é apenas uma pequena parte da vasta cidade de Pompeia. Esta antiga cidade era composta por diversos bairros, cada um com seu próprio caráter único. Vamos fazer um tour por algumas das outras zonas fascinantes de Pompeia, todas congeladas no tempo pela fúria do Vesúvio. Começamos pelo bairro mais antigo, Régio 1, aninhado ao lado da muralha da cidade. Esta área já abrigava os cidadãos mais ricos de Pompeia em grandes casas adornadas com mosaicos intricados e afrescos. Seguindo para Régio 2, encontramos os grandes locais de entretenimento da cidade, incluindo teatros, templos e o impressionante anfiteatro. Régio 3 apresentava casas mais modestas ao lado de armazéns e lojas que vendiam produtos de todo o império. Régio 4 era o coração do governo e da religião de Pompeia, lar do movimentado fórum principal, da imponente basílica e do vasto templo de Júpiter. Nas proximidades, Régio 5 ostentava casas elegantes como a Casa do Pomar e a Casa dos Gladiadores, com átrios adornados com pinturas de jardins exuberantes. Em Régio 6, havia banhos dedicados à saúde e ao lazer, enquanto Régio 7 continha mais residências cotidianas e hospedagens para viajantes que passavam pela cidade. Por fim, Régio 8 era animada com padarias, tavernas e oficinas, pulsando com atividade comercial constante. Finalmente, Régio 9 revelou edifícios incrivelmente ricos e elegantes adornados com deslumbrantes mosaicos, afrescos e esculturas. Pompeia é um verdadeiro tesouro de história, arte e ciência, mostrando o incrível poder e beleza da natureza. Cada bairro oferece pistas sobre a vida nesta vibrante cidade romana. Esta antiga cidade continua a fascinar e inspirar a todos nós. Enquanto o Vesúvio devastou Pompeia em um único dia, as escavações em andamento gradualmente revelam sua amplitude e complexidade completa. As lendas fantasmagóricas de Pompeia. Quando o crepúsculo cai sobre as ruínas vazias de Pompeia, sombras se reúnem e os últimos raios do sol desaparecem, lançando uma estranha quietude sobre a cidade abandonada. Nem tudo está em silêncio. Dizem que quando a noite desce, fenômenos estranhos começam a se agitar nas ruas de Pompeia, cobertas de destroços. Essa atividade misteriosa começou há muito tempo, logo após o início das escavações no século XVIII. Escavadores relataram ouvir gemidos melancólicos ecoando de profundidades sob as camadas de cinzas vulcânicas, como se os mortos estivessem protestando contra a perturbação de seu lugar de descanso. Aparições foram vistas vagueando pelas ruínas após o anoitecer, cidadãos romanos fantasmas ainda seguindo em direção a algum destino desconhecido. Na década de 1920, um casal americano visitando a cidade escavada teve um encontro aterrorizante enquanto caminhava pela Via Stana uma noite.
A esposa de repente congelou e começou a falar latim fluentemente, gritando avisos de um destino iminente antes de desmaiar. Ao acordar, ela afirmou que o espírito de uma mulher romana havia possuído seu corpo para comunicar mensagens do passado. Desde então, investigadores paranormais têm se dirigido a Pompeia na esperança de documentar evidências de seus espíritos inquietos. Fotografias tiradas entre as ruínas frequentemente mostram orbes e formas vaporosas pairando no ar, e gravações às vezes capturam vozes sussurrando em línguas perdidas. São vistas sombras se movendo contra a escuridão apenas para desaparecer ao serem examinadas mais de perto. Alguns acreditam que os fantasmas de Pompeia permanecem presos a este lugar, revivendo interminavelmente seus dias ou momentos finais atormentados. Os corpos preservados pela cinza encontrados em poses torturadas parecem ecoar a agonia suportada pelos milhares que pereceram naquele dia terrível. Tanta dor e medo deixaram uma marca, manchando as pedras caídas e as paredes. Nem todos estão convencidos, atribuindo as histórias fantasmas à imaginação ou ao desejo. Nenhuma explicação lógica conta para cada incidente. Algo inexplicável parece persistir dentro dos restos de Pompeia, recusando-se a dissipar mesmo à medida que os séculos passam. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Novas descobertas incríveis na região 9 não explorada de Pompeia mudam tudo. Entre muitas trágicas histórias de Pompeia, a história de seu homem mais azarado pego na erupção do Monte Vesúvio se destaca. Por anos, acreditou-se que sua tentativa frenética de escapar foi brutalmente interrompida por uma colossal pedra que esmagou sua cabeça. Recentes revelações viraram essa suposição de cabeça para baixo. Após uma inspeção mais detalhada, os cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. O crânio do homem estava completamente intacto, contradizendo a crença antiga de uma morte violenta por esmagamento. Mais análises de seus restos, incluindo o peito superior, membros, crânio e mandíbula, levaram os pesquisadores a reconsiderar as circunstâncias de sua morte. Ao invés de ser derrubado por uma imensa pedra, a teoria predominante agora sugere que o falecimento do homem foi mais provavelmente devido à asfixia provocada pelo fluxo piroclástico durante a erupção vulcânica. Esse fluxo de gás quente e material vulcânico tornaria impossível respirar, selando seu destino de maneira horrivelmente diferente do que se pensava anteriormente. Essas novas percepções não apenas reescrevem a história deste indivíduo infeliz, mas também lançam luz sobre os horrores enfrentados pelos habitantes de Pompeia. O que você acha deste indivíduo tão azarado? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. A Vila dos Mistérios, situada nos arredores da cidade principal de Pompeia, destaca-se como uma das propriedades mais bem preservadas do mundo antigo. Esta grandiosa vila é famosa por seus elaborados afrescos, considerados entre os mais finos e bem conservados da era romana. O que realmente distingue a Vila dos Mistérios é seu extenso afresco que decora uma sala inteira e retrata uma sequência de cenas que há muito intrigam historiadores e arqueólogos. Esta obra de arte vividamente detalhada é acreditada por representar os ritos de iniciação de um culto misterioso, possivelmente dedicado ao deus Dionísio, associado ao vinho e à fertilidade. O afresco apresenta uma variedade de emoções e ações que vão desde danças rituais até o dramático castigo dos iniciantes. Essas cenas têm provocado debates contínuos sobre o propósito preciso e o simbolismo da sala, com estudiosos propondo diversas interpretações. Alguns sugerem que o espaço servia como local para a iniciação de mulheres nos mistérios dionisíacos, onde rituais e conhecimento eram compartilhados entre poucos privilegiados. Outros veem as cenas como representações simbólicas de estágios da vida, desde o nascimento até o casamento e a transformação. As intensas emoções e ações dramáticas representadas no afresco continuam a cativar e intrigar aqueles que o estudam. O trágico destino do cão de guarda, uma das descobertas mais comoventes e angustiantes nas ruínas de Pompeia, é o molde de gesso de um cão de guarda tragicamente amarrado a um poste, incapaz de escapar do ataque vulcânico que consumiu a cidade antiga. Descoberto em 20 de novembro de 1974, este molde retrata o leal companheiro canino de um rico pompeiano chamado Marcus Venius Primus. Quando Primus percebeu o perigo iminente, decidiu fugir, abandonando seu fiel cão acorrentado no átrio, uma área projetada para coletar a água da chuva. Imagine a situação desesperadora do cão, lutando contra suas correntes, procurando freneticamente escapar enquanto as cinzas implacáveis invadiam o átrio, envolvendo-o inexoravelmente em seu abraço sufocante. Os últimos momentos do animal devem ter sido uma experiência angustiante de pânico e agonia pura,
preso pela corrente que o prendia ao poste. O cão provavelmente lutou desesperadamente para se libertar, seus instintos de sobrevivência lutando contra o implacável ataque da erupção. Seus esforços valentes foram em vão e o leal cão acabou sucumbindo às cinzas vulcânicas. Sua pose final, capturada neste evocativo molde de gesso, preserva uma cena desoladora de lealdade e desespero. Entre as incríveis descobertas na região 9 de Pompeia, esta representação comovente do destino do cão de guarda se destaca como um lembrete particularmente chocante e emocionante dos eventos trágicos que assolaram a cidade. O enigma dos moldes de gesso, um dos aspectos mais cativantes e assombrosos da tragédia de Pompeia são os moldes de gesso que preservam os momentos finais das vítimas, oferecendo um vislumbre arrepiante, porém comovente, dos horrores vivenciados pelos habitantes condenados da cidade. Essas criações notáveis são o resultado de um feito fascinante da arqueologia, possibilitado pelo trabalho engenhoso do arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli. Durante as primeiras escavações de Pompeia, Fiorelli fez uma descoberta incrível: a presença de vazios na cinza vulcânica endurecida que correspondiam às formas dos corpos humanos. Reconhecendo o potencial de capturar as últimas poses das vítimas, Fiorelli pioneirou uma técnica inovadora. Com cuidado, ele despejou o gesso líquido nessas cavidades, e à medida que o gesso endurecia, a cinza circundante era delicadamente removida. Esse processo revelou moldes detalhados que preservavam não apenas as posições, mas também as expressões e as vestimentas daqueles que pereceram na erupção. O realismo desses moldes é verdadeiramente impressionante, permitindo-nos vislumbrar a angústia crua e a desesperação dos momentos finais de Pompeia. Esses relíquias assombradoras continuam a cativar e emocionar visitantes de todo o mundo, proporcionando uma conexão tangível e visceral com a tragédia que se desdobrou em Pompeia há mais de 2 milênios. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique em um dos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.